Tudo bem, tudo na paz, seja bem-vindo ao nosso canal. Só deixa eu dar uma hidratada na garganta aqui, que Deus o livre. Então tá, olha só, você já viu aí no título. Vamos começar aqui alguns vídeos, então, para você que está se preparando para o concurso público aí, tá, da banca Selecom, né, gente? Então, você que está se preparando para esse concurso público, tá? Nós temos aí, né, a PM de Sergipe, Polícia, né, gente, Militar de Sergipe, tá? Que saiu o edital agora há pouco também, é banca, né, Selecom, então nada melhor que a gente treinar, praticar aí com questões da própria banca, né? Tudo bem, claro que língua portuguesa é língua portuguesa em qualquer lugar, em qualquer banca, mas é bom que a gente entenda como que a banca cobra determinados assuntos, tá? Bom, vamos lá, olha só, eu vou mostrar para você na prática aqui, tá? Como então que a gente pode proceder diante de uma prova, e isso serve para qualquer banca, mas para que você tenha uma noção aqui, então, a partir da banca da Selecom. Antes de eu compartilhar minha tela, enquanto eu for compartilhando a tela, eu vou te pedir duas coisas, tá? Primeiro, te inscreve no canal. Segundo, aperta o sininho para receber as notificações, tá? Porque quando eu estou em live, alguma coisa assim, vai aparecer para você. Então é legal, é interessante. E o Prof. Dani que faz live quase toda semana, tá? Então eu vou te ajudar a passar no seu concurso público, pode ter certeza disso. Então, te inscreve no canal, tá? E aí tem também aqui os links na descrição dos meus cursos, caso você queira, tá procurando aí um curso completo de língua portuguesa, também dá uma olhadinha aí, você vai ter ali, tá, os contatos do Prof. Dani Marques, tá bom? Então, vem comigo, vamos que vamos, olha só, deixa eu compartilhar aqui com você. Cadê? Uh, tá aqui, deixa eu só colocar bonitinho aqui para você. Entendi por que que. Vamos lá, gente. Agora sim. Tá? Deixa eu só subir aqui. Isso. Beleza, agora apareceu. Desculpa. Vamos lá. Gente, olha só. Então, eu peguei aqui, tá, uma prova aí, tá, do concurso público aí da Prefeitura Municipal de Sapezal, Mato Grosso, tá, da Guarda Municipal, para a Guarda Municipal, tá? Então, vamos lá, Banca Selecom, e vamos que vamos. Olha só, primeira coisa, tá, gente? Antes de eu falar propriamente da parte de interpretação de texto, e te trazer algumas dicas de interpretação, uma coisa que eu queria trazer para você é o seguinte, olha só, a primeira coisa que a gente faz diante de uma prova de língua portuguesa é fazer uma análise das questões. Como assim, Dani? Fazer uma análise das questões. Cara, eu vou ver o que, que é questão de gramática e eu vou ver o que, que é questão de interpretação de texto. Para quê? Para ganhar tempo. Como assim, Dani? Olha só, vamos lá. Se eu analisar aqui, ó, de acordo com o texto, a segurança pública no Brasil é um. Bom, então eu já sei que isso aqui é interpretação de texto. Vamos colocar IT, interpretação de texto. Número 2, ao declarar a necessidade de incorporar o texto, o texto indica interpretação de texto, beleza? E a número 3, a segurança, essa frase significa que, bom, aí aqui já é até um valor muito mais da frase, é muito mais um valor semântico, né, de significação do que qualquer outra coisa, tá? Então, eu não preciso ler de fato o texto todo o texto para entender só esse trechinho aqui, né? Eu tenho que ler o trecho. Então, percebam que aqui eu já começo a pensar assim, bom, então aqui eu não precisaria da leitura do texto na íntegra, né? A número 4, ela fala da tipologia textual, tá? A tipologia textual, você não precisa fazer a leitura do texto na íntegra para dominar a tipologia textual. Então, eu já tenho aí, por enquanto, só duas questões de interpretação de fato que eu preciso da leitura do texto na íntegra. A número 5 é uma questão de pontuação, ó, da vírgula. Pontuação. Então, isso aqui é uma questão de gramática, vamos chamar de G. A número 6 é uma questão de conjunção, também gramática. A número 7 é uma questão de, vamos lá, classe gramatical, né? O contexto da classe de palavra, tá? Então, aqui também é uma questão de gramática. A número 8 é uma questão de verbo, uma questão pura de gramática. A número 9, a palavra público é acentuada, ou seja, uma questão de acentuação, também gramática. E por último, né, pessoal, uma questão de orações, tá? Ó, a oração destacada também é uma questão de gramática, tá? Por que que eu tô te falando tudo isso, te mostrando isso aqui? Porque as pessoas, elas têm, eu não vou dizer uma tendência, mas elas gostam de começar pelo texto.
Por quê? Porque o enunciado ali em cima diz assim, ó, leia o texto a seguir. Aí o que que o cara faz? O cara vai lá e lê o texto. Peraí, só um pouquinho, gente. Acho que agora melhorou, tá? Aí o cara vai lá e pum, lê o texto. Por quê? Porque tá lido, tá escrito, leia o texto a seguir. Vamos lá. Meu querido, minha querida, olha só. Não é porque diz ali, leia o texto a seguir, você tem que sair lendo o texto na íntegra, tá? A dica que eu te dou é, não comece pela leitura do texto, comece pelas questões de gramática. Você viu aí que das 10 questões dessa prova, 8 questões são relacionadas à gramática e algum valor semântico que você não precisaria ler todo a leitura na íntegra. Ah, Dani, então tu estás pregando que nós não devemos ler o texto. Não, em nenhum momento eu te falei isso. Eu só disse, não comece pela leitura do texto. Comece por essas questões, garanta essas questões. E aí depois você vai para o texto. Sobrando tempo, estando tranquilo, vai para o texto. E aí você vai, de fato, fazer as questões de interpretação. Claro, eu quero que você acerte, né, as 10 questões aqui. Mas uma dica é essa, porque você vai resolver as questões de gramática, você já vai ter certeza, ó, isso aqui eu estudei, eu tenho certeza, eu estudei tempos verbais, estudei orações, estudei pontuação. Cara, garante as questões daquilo que você estudou. E aí depois você faz a leitura do texto na íntegra, porque olha o tamanho do texto. Pô, longo esse texto aqui, né? Beleza? Então tá. Claro que eu vou seguir bonitinho aqui a ordem para você. Eu vou começar pela 1, 2, 3, vai seguir tudo bonitinho, tá? Mas você vai fazer a primeira coisa na hora da prova é isso. Faça uma análise das questões, tá? Peço desculpa aí, porque a bicharada hoje tá bem faceira, né? Sexta-feira os caras estão que estão, né? Mas tudo bem. Tranquilo até aqui? Muito bem, seguimos. Olha só, uma outra coisa, tá? Que eu queria destacar para você. Perfeito, fizemos essa primeira análise da prova, começamos pelas questões de gramática, agora eu vou para as de interpretação. Quando eu vou para a questão de interpretação, a primeira coisa que eu faço não é ler o texto. Sério, Dani? Sério, vem comigo que eu vou te mostrar. Olha só, a primeira coisa que a gente faz quando trabalhando em interpretação de texto é ler as questões. Mas eu já li as questões, Dani. Não, não, calma que agora a gente já está no segundo passo. Nós já resolvemos as questões de gramática. Nós estamos, de fato, aqui nas questões de interpretação de texto, tá? E aí a primeira coisa que você vai fazer é ler as questões de interpretação. Por quê, Dani? Porque daí eu vou tirar uma ideia básica do que trata o texto. Eu vou destacando aquelas palavras que se repetem, eu vou construindo um campo semântico, né? Então, tudo isso é importante, fazendo uso do meu conhecimento de mundo, tá, gente? Então, primeira coisa, né? Olha só, terminei as questões de gramática, fui para a interpretação, não começo pelo texto, eu começo pelas questões, tá? E aí, obviamente, né, pessoal, tá? Eu vou ir destacando, né, algumas coisas que são importantes, tá? Que elas vão aparecer tanto nas questões, quanto no nosso texto, quanto no nosso texto. Então, nós vamos destacar algumas palavras, algumas classes gramaticais que vão nos ajudar na interpretação e compreensão textual, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Nós vamos destacar advérbios, conjunções, tá? Conjunções, verbos e os numerais, tá? Número. Por quê, Dani? Vou te explicar cada um deles, tá? Vamos lá. Advérbio. Por que que eu destaco um advérbio ou uma locução adverbial, ou se você já estiver afiado na sintática, aquilo que a gente chama de adjunto adverbial? Porque eles vão indicar a circunstância. Eles vão indicar modo, lugar, tempo, né, causa, ou seja, né, o fator gerador daquilo, o tempo, quando que aquilo aconteceu, o lugar onde que alguma coisa acontece, o modo de que maneira aquilo se deu. Então, percebam que advérbios ou qualquer valor adverbial, gente, qualquer valor circunstancial é importante para a interpretação de texto. As conjunções, por que que as conjunções são importantes? Tipo, mas, porém, todavia, se, a não ser que, caso, né, além disso, além do que, além do mais, porém, né, portanto, sendo assim, dessa forma, então, enfim, por que que tudo isso é importante? Porque as conjunções, além delas unirem orações, elas nos trazem um valor semântico, né, muito importante, de, vamos lá, adversidade, né, ou oposição, tá, de adição, de condição, e assim vai. Ou seja, as conjunções, elas vão ser de extrema importância para a nossa interpretação de texto, tá? Os verbos, nem se fala. Para que que serve um verbo? Ele indica uma ação, né? O tempo que aquilo aconteceu, basicamente, tá?
Mas vamos lá, se aquilo aconteceu e aquela ação ela tinha duratividade ou não, ou seja, se era uma ação habitual do nosso autor ou não, se foi tão somente um momento que aconteceu, se aquilo aconteceu antes de uma outra ação também no passado, por que não? Né? Se é um futuro a partir de uma hipótese ou a partir de uma certeza, então tudo isso é importante, mas eu preciso dominar verbos para isso, né? E os numerais, eu sempre digo para destacar numeral, tá, gente? Por quê? Se um autor vai colocar um número qualquer, uma data, um valor, uma quantidade, qualquer número, é porque alguma importância tem. Do contrário, ele não colocaria. Ele não vai ficar só enchendo linguiça, tá? Então, vamos lá. Comecei pelas questões, tirei uma ideia básica que trata o texto, vou para o texto e eu vou destacando esses aspectos aqui que vão me ajudar bastante na compreensão e interpretação textual, tá, gente? Então, vamos lá, olha só. Vamos aqui, questão de número 1, então, diz assim, ó. De acordo com o texto, a segurança pública no Brasil. Uma coisa interessante que eu sei que, de repente, você que já está calejado, já faz concurso há bastante tempo, já está acostumado, mas, gente, eu vou destacar. É de acordo com o texto. Então, olha só, você tem que se despir de qualquer opinião. Ele não está pedindo a sua opinião. Ai, Dani, que grosseiro que você está sendo comigo. Não, desculpa. Nem a tua, nem a minha. Ele está cagando, desculpa, também, de novo. Ele está cagando para a minha opinião. Ele não quer saber a sua. Ele quer saber o texto. O que que o texto diz? Por isso que todas as questões começam com de acordo com o texto, de acordo com o narrador, de acordo com o autor, de acordo com o fulano de tal. Não é a sua opinião. Tome cuidado, porque às vezes principalmente se a temática, ela de uma certa forma já carrega nas pessoas algum teor, digamos assim, ideológico, algum conceito já, né, pré-estabelecido pela pessoa, a pessoa às vezes tem uma certa dificuldade de se despir, né, disso, tá? E faz parte, somos seres humanos, nós temos as nossas opiniões acerca de alguma coisa. Mas olha só, tome cuidado, na hora da prova, não é a tua opinião, não é a minha, tá? É do autor, é do texto, é o que ali está. Então, você pode concordar, discordar depois. Durante a prova, você vai de acordo com o que ele está dizendo. Pode ser a coisa mais absurda na sua cabeça, mas a gente vai de acordo com aquele autor, tá bom? Então, tome cuidado. Então, olha só, a segurança pública no Brasil é um desafio a ser enfrentado continuamente por meio de políticas públicas. É uma questão totalmente sem controle devido ao aumento da criminalidade. É um ponto que está sob absoluto controle do Estado brasileiro. Olha só, vamos de novo. É aquilo que eu falei para você. Você tem que usar o seu conhecimento de mundo. Professor, o que é o meu conhecimento de mundo? É aquilo que você já leu, né, em jornais, em revistas, em livros, tá? Na internet, porque não, desde que fonte fidedigna, ou seja, uma fonte confiável, tá? Não adianta, eu li no blog do Prof. Dani Marques. Cara, eu não sou referência para ficar falando de segurança pública no Brasil, tá? Eu posso até publicar alguma coisa que alguém, eu posso republicar alguma coisa que alguém publicou, tudo bem, né? Dando fonte, dando referência, alguém que seja autoridade no assunto, mas eu não sou. Então, utilize o seu conhecimento de mundo, tá? Utilizando o teu conhecimento de mundo, você acha que a letra C seria uma alternativa? Se o texto for um texto sério, e ele normalmente o é, você acha que a alternativa C, de Canadá, tá? Ela é uma alternativa plausível para ser a alternativa correta? Imagina, a segurança pública do Brasil é um ponto que está sob absoluto controle do Estado brasileiro. Realmente, segurança pública do Brasil, oxe, 100%, velho. Não tem um assassinato no Brasil, no mundo. Ixi, assalto, então, aqui não tem, velho. Aqui não tem. Tu acha que isso aqui é o quê? Tu acha que isso aqui é Estados Unidos? Tu acha que isso aqui é. Não é, velho. Não é. Pô, tu tá de sacanagem comigo, né? É óbvio que isso aqui tá errado, né, gente? É óbvio que não pode ser a alternativa correta, se o texto for um texto sério, tá? E ele normalmente é. Tá? E a segurança pública é uma situação irrelevante para a população. Cara, tu acha que segurança pública é uma situação irrelevante para a população? Você acha que um texto sério vai falar uma coisa dessa? E aí eu tô te dando aqui já, olha só, eu sei, você tá pensando, ô Dani, tu já tá me dando aqui o pote de ouro, né? Exato. Eu tô te mostrando que começando a leitura pelas questões de interpretação, quando estiver na parte de interpretação, você pode, às vezes, só utilizando o seu conhecimento de mundo, eliminar algumas alternativas.
A gente já elimina C e D. Aliás, aí você fica entre aquelas duas. Se o texto é um texto sério, ele está falando de segurança pública no Brasil de uma forma séria, você acha que ele vai dizer que é uma questão totalmente sem controle? Eu vou te dar uma dica, olha só. Todas as alternativas na tua prova, quando estiver falando de interpretação, tá? Que de uma certa forma excluir demais, ou que de uma certa forma englobar demais. Como assim, Dani? Ó, vou englobar demais. Tudo, todos, sempre. Vou excluir agora. Ninguém, nunca, jamais, nenhum. Tá percebendo? Quando aparecerem essas expressões, desconfia. Por quê? Porque, cara, quase tudo na vida é relativo. É muito raro a gente ter alguma coisa que seja, de fato, um valor total, um valor absoluto. Então, eu já desconfiaria dessa letra B aqui, ó. Já desconfiaria dessa letra B. Eu acho que a letra A é a mais plausível para ser a alternativa correta. Olha só, é um desafio a ser enfrentado continuamente, com certeza, né? Tá? Segurança pública é uma coisa a ser enfrentada continuamente, por meio de políticas públicas. Bom, aí eu já não sei se ele vai falar que é por meio de políticas públicas, mas acredito que sim. Então, aqui, pessoal, né? Até porque tu olha o título, ele já fala segurança pública no Brasil. Então, tu tá falando de segurança pública, tu tá falando de Estado, tá falando de política pública, cara, tem tudo a ver, né? Então, de novo, só lendo a questão de interpretação e suas alternativas. Ok? Vamos para número 2, depois a gente vai para o texto, tá? Ao declarar a necessidade de incorporar novos atores, cenários e paradigmas às políticas públicas, o texto indica que a segurança pública precisa, tá? Vamos lá, continuar investindo na repressão cada vez mais dura, o que inibirá a ação dos criminosos. Depois, estar sob o escopo do repertório tradicional do direito e das instituições de justiça criminal, dos presídios e da polícia. Romper com qualquer projeto educativo, pois a criminalidade só pode ser combatida com duras penas, o que envolve o encarceramento maciço dos que estão à margem da lei. Cara, olha só, de novo, a gente tem que pensar no que a gente está lendo, tá? Você acha que, de novo, se for um texto sério, ele vai dizer, né, que ao declarar, ó, nós precisamos de novos atores, cenários e paradigmas às políticas públicas, tá? Você acha que ele tem que romper com qualquer projeto educativo? Será que é isso que ele quer dizer? Tudo bem, a gente vai ler depois ali, né, o terceiro parágrafo, mas, pô, acho pouco provável, né? Contar com gestores que enfrentem desafios de diferentes naturezas. Tem diferentes naturezas ali? Sim, ele fala novos atores, cenários, paradigmas. Se são novos atores, novos cenários e novos paradigmas, gente, é porque, né, são desafios diferentes, né? Além de implementar um amplo debate nacional e estimular a parceria entre órgãos públicos e sociedade civil. Tá bom, né? Bom, o que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia ler só o terceiro parágrafo. Só o terceiro parágrafo, tá? Muito bem. Depois, número 3, a segurança ganhou enorme visibilidade pública e jamais, em nossa história recente, esteve tão presente nos debates, tanto de especialistas, né, como do público em geral. Primeiro parágrafo. Essa frase significa que, olha só, vamos lá, segurança pública ganhou enorme visibilidade pública e jamais, em nossa história recente, esteve tão presente nos debates, tanto de especialistas como do público em geral. Ó, a segurança pública já esteve muito mais presente. Olha só, se ele está dizendo que ó, e jamais em nossa história recente ela esteve tão presente, não, é que nesse momento ela está. Então, cai fora a letra A, olha só. Né? Que a segurança pública atualmente, sim, que ele fala, ó, né? Hoje está muito presente nos debates de especialistas e do público em geral. Verdade. Gabarito letra B. Ó o apesar aqui, porque o apesar, né, tá trazendo uma concessão aqui. Apesar de segurança pública ter ganhado grande visibilidade pública, ela nunca esteve presente nos debates. Não, não diz isso. Ela nunca esteve tão presente. Não é que ela nunca esteve presente. Ela nunca esteve tão presente do jeito que está hoje. Cai fora também, né? E apesar da segurança pública estar presente nos debates, ela nunca ganhou grande visibilidade pública. Ganhou sim, né? Tá?
Então, de fato, né, gente? Tá aí, gabarito, letra B de Brasil. Precisei da leitura do texto? Não. E eu já respondi a terceira questão. Já fiquei inclinado para responder a número 2 também, mas a número 2, só para ficar mais bonitinho, eu vou ler o terceiro parágrafo com vocês. Vamos ler o terceiro parágrafo? Vamos de novo para o número 2. Ao declarar a necessidade de incorporar novos atores, cenários e paradigmas às políticas públicas. Ó, e paradigmas para as políticas públicas. Olha aquele as cruzadinho ali, tá? Vamos lá, gente. Deixa eu pegar o marca-texto aqui, ó. A amplitude dos temas e problemas afetos à segurança pública, alerta para a necessidade de qualificação do debate sobre segurança e para a incorporação de novos atores, cenários e paradigmas às políticas públicas, tá? Então, gente, ó, tem que implementar um amplo debate nacional e estimular a parceria entre órgãos públicos, né? Tá? De fato. Tá? Claro que se a gente fizer a leitura do texto ali, mais fica melhor, mas eu vou fazer a leitura do texto aqui com vocês, tá? Até para que a gente possa, de fato, analisar a número 1 e deixar bonitinha a número 2, tá? Então, olha só, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para desenhar. Na última década, Dani, por que tu está destacando na última década? Questão circunstancial, né? Tempo. Então, na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerada problema fundamental e principal desafio do Estado de Direito no Brasil. A segurança ganhou enorme visibilidade pública e jamais em nossa história recente, quando em nossa história recente, esteve tão presente nos debates, tanto de especialistas como do público em geral. Então, não são só os especialistas que estão falando de segurança pública, o público em geral também está, né? Os problemas relacionados com o aumento das taxas de criminalidade, o aumento da sensação de insegurança, sobretudo nos grandes centros urbanos, a degradação do espaço público, as dificuldades relacionadas à reforma das instituições, da administração da justiça criminal, a violência policial, a ineficiência preventiva de nossas instituições, a superpopulação dos presídios, rebeliões, fugas, degradação das condições de internação de jovens em conflito com a lei, corrupção, aumento dos custos operacionais do sistema, problemas relacionados à eficiência em investigação criminal e das perícias policiais e à morosidade judicial, ou seja, lentidão judicial, entre tantos outros, representam desafios para o sucesso do processo de consolidação da política da democracia no Brasil. Tá, gente? Então, a amplitude dos temas e problemas afetos à segurança alerta para a necessidade de qualificação do debate sobre segurança e para a incorporação de novos atores, né? Tá? Então, de fato, né, gente, o que a gente quer aqui, tá? A gente quer, justamente, que ele fala ali, né, a necessidade de qualificação do debate, a amplitude do tema, incorporação de novos atores, ou seja, quem são esses novos atores? São as pessoas que vão, de uma certa forma, gerir isso, né? Tá? Gerenciar tudo isso. Então, são os gestores, tá? Então, precisa contar com os gestores que enfrentem desafios diferentes das naturezas, além de implementar um amplo debate nacional, tá? Qualificação do debate, né? Tá? E estimular a parceria entre órgãos públicos e sociedade civil. Sim, até porque ele fala ali que, na verdade, hoje, isso aqui é um tema de discussão não tão somente, né, tá, dos especialistas, mas também do público em geral, né? Tá? Vamos lá. Eu não posso inferir que é a letra A, que é continuar investindo na repressão cada vez mais dura. Não posso inferir isso aqui. Que é estar sob o escopo do repertório tradicional do direito das instituições de justiça criminal. Tem que estar acima disso, também não. Tem que romper com qualquer projeto educativo, também não. É aquilo que a gente estava falando antes. Isso aqui é muito radical, né, gente? Tá? Portanto, o gabarito aqui, de fato, só pode ser letra D de Dinamarca. Vamos ver se a gente consegue responder a número 1 já? De acordo com o texto, segurança pública é um desafio a ser enfrentado continuamente por meio de políticas públicas. Beleza, show de bola. Questão totalmente sem controle. Não, em nenhum momento o texto diz que é sem controle, né, gente? Você viu? Eu nem precisei fazer a leitura do texto na íntegra. Só ali eu já consegui, né, pessoal? Olha aqui também, aqui a gente tem uma parte que ele fala em síntese, né, resumindo, os novos gestores da segurança pública, não apenas policiais, devem enfrentar esses desafios, além de fazer com que o amplo debate nacional sobre o tema se transforme em real controle sobre as polícias de segurança,
as políticas de segurança pública. Tá ali, né? A questão número 2 é justamente aquilo ali, tá? Tá aqui, letra D de Dinamarca para 2. A número 4 diz assim, ó, em sua maior parte, o texto está associado a um modo de organização do discurso que visa convencer o leitor acerca de ideias e de propostas lançadas para o problema da segurança pública. Nesse sentido, o texto ele é predominantemente, bom, ele é de fato predominantemente argumentativo, tá, gente? Porque ele tenta te persuadir a um determinado ponto de vista, não a que tu faça alguma coisa, a um determinado ponto de vista, a partir de argumentos, tá? Bom, o que é um texto injuntivo? Tipologia injuntiva. Tipologia injuntiva ela é muito utilizada em receitas ou em tutoriais, tá? Ele te dá instrução de como fazer alguma coisa, tá? O texto narrativo, pessoal, aqui não é tipologia narrativa. Por quê? Porque para ser tipologia narrativa eu preciso de pente, que é personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Eu não tenho isso aqui. Tá? Ele não é meramente expositivo. Isso aqui você tem que cuidar, tá? Porque tanto o expositivo quanto o argumentativo fazem parte da tipologia dissertativa. Isso mesmo, dissertativa, tá? A grande diferença é que, pessoal, a tipologia expositiva, ele, como o próprio nome já diz, né? Ele só expõe. Ele expõe dados, números, enfim. Ele não tenta, de uma certa forma, te persuadir a um determinado ponto de vista. Diferente da tipologia dissertativa argumentativa, tá bom? Muito bem, né? Gabarito aqui, letra D de Dinamarca. Número 5, na última década. Ele está perguntando por que tem uma vírgula ali depois de na última década. Na última década, pessoal, traz um valor circunstancial. Circunstância de quê? De tempo. Quando que aquilo aconteceu? Na última década. Lembra, aquilo que traz valor circunstancial, de tempo, de modo, de lugar, etc., nada mais é do que um adjunto adverbial, sintaticamente falando. E aí nós temos uma regra que diz assim, ó, quando o adjunto adverbial estiver deslocado, o que é um adjunto adverbial deslocado, Dani? É aquele que não está na posição de origem. Qual é a posição de origem de um adjunto adverbial? No final da oração. No final da oração. Se eu tiro ele do final da oração e coloco para frente, para o meio, etc., ele está deslocado. E aí surge essa questão da pontuação, tá? Então, ele é um adjunto adverbial deslocado. Por isso que nós temos a vírgula. Não é uma oração assindética, até porque na última década nem oração é. Porque lembra que para ser oração precisa ter um verbo. Oração é frase com verbo. Então, na última década não tem verbo, não é uma oração, esquece. Depois, inserido em um conjunto de enumerações. Não, gente, enumerações é aquela velha história do itens de uma série ou elementos de mesma função sintática, tá? Não é o caso aqui também. E a expressão de invocação, ou seja, de um vocativo. Mentira, vocativo é um chamado, um chamamento, né? João, vírgula, venha aqui. Aí sim, aí seria um vocativo, não é o caso aqui, né? A gente não está chamando na última década o quê? A questão da segurança, não, nada a ver, tá bom? Então aqui, letra A de Argentina. Ô Dani, deixa eu te perguntar uma coisa, pergunte. Uma vez eu vi que essa questão do adjunto adverbial deslocado tem uma particularidade ali de ser a vírgula ser obrigatória ou facultativa, né? É verdade, pessoal. Para vocês terem uma ideia, nesse caso, na última década, a vírgula é obrigatória, tá? Não posso tirar aquela vírgula ali. Por quê? Porque é o adjunto adverbial deslocado de grande porte. Mas o que seria grande porte, Dani? 3 palavras ou mais, tá? E se fosse de pequeno porte, Dani? Aí a vírgula é facultativa, tá? Se fosse assim, ó, só para você ter uma ideia, tá? Vamos colocar assim, ó. Ontem, vírgula, a questão da segurança pública passou a ser considerada um problema, tarará, tá? Se eu colocasse ontem, vírgula, essa vírgula seria facultativa, porque ele é um adjunto adverbial deslocado de pequeno porte, ou de pequena extensão, que alguns gramáticos chamam, tá? E aí é facultativo. Bah, Dani, até isso eu tenho que cuidar. Tem que cuidar. Uhum. O adjunto adverbial deslocado, se ele for de 3 palavras ou mais, tá, gente? Ele é grande. Aí a vírgula é obrigatória. Quando deslocado, tá bom? Toma cuidado. Número 6. Número 6, ele pede o sentido do portanto, né? Portanto, gente, é a mesma coisa que sendo assim. Sendo assim. Mesma coisa que então. Mesma coisa que logo. Mesma coisa que consequentemente. E assim nós vamos, tá? Então, ele traz uma ideia de quê? De conclusão. Não é causal, não é condicional, tá?
ele é conclusivo, tá, gente? Conclusivo. Só que, vamos lá, eu, nessa questão aqui, teria entrado com recurso, certamente. Por quê? Porque olha a letra D, ele diz consequência. Aliás, você viu que olha só, uma das palavras que a gente poderia utilizar no lugar de portanto é consequentemente. Consequentemente, não pode mais estar adstrito ao repertório tradicional. E se é consequentemente, também é uma ideia de consequência. Eu entraria com recurso nessa questão, tá? Para mim, tem duas alternativas corretas aqui. Poderia ser tanto conclusão quanto consequência, tá bom? Acho que eles se passaram. Depois, questão de número 7, a palavra alerta. Dentro do contexto, gente, toma cuidado, olha só. Vamos lá. A amplitude dos temas e os problemas afetos à segurança pública alerta, desculpa, para a necessidade de qualificação. Que é que alerta? A amplitude. Na verdade, é a amplitude dos temas e problemas afetos à segurança pública, tá? Mas o elemento nuclear aqui, o núcleo do nosso sujeito é a amplitude. A amplitude alerta. Ou seja, é um verbo, sujeito mais verbo. Portanto, gabarito aqui, letra A de Argentina. Mas, ô Dani, alerta não poderia ser um adjetivo? Poderia, desde que ele estivesse caracterizando alguma coisa. O soldado estava alerta. Opa, o alerta está caracterizando o soldado. Aí sim seria um adjetivo, tá? Número 8, aqui é o veja. Olha só, gente, tá? Ó, e energias provenientes da sociedade e de criar um novo referencial que veja na segurança. Olha só, aquele quezinho já está te entregando bastante, né? Lembra que quando a gente estuda o subjuntivo, o modo subjuntivo, a gente tem o presente do subjuntivo, presente, a gente tem o pretérito imperfeito subjuntivo e a gente tem o futuro do subjuntivo. E a gente aprende que no caso do subjuntivo a gente coloca algumas palavrinhas antes dos pronomes para fazer a flexão verbal. Por exemplo, o presente do subjuntivo a gente utiliza muito o quezinho. Que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos, que vós façais, que eles façam. Que eu veja, que tu vejas, que ele veja, que nós vejamos, que vós vejais, que eles vejam. Então, olha só, gente, tá? Que eu veja, que tu vejas, que ele veja. Então, que veja, isso aqui é presente do subjuntivo, de fato, tá? Dani, para ser futuro do subjuntivo, teria que ser o quê? O quando, tá? Quando, né? Depois, o imperativo afirmativo, né, pessoal, tá? Toma cuidado, que como eu tenho o quezinho ali, eu tenho uma ideia de possibilidade ou de hipótese, tá? O imperativo, por que que a gente às vezes confunde? Porque o imperativo, ele também provém do subjuntivo, né? Ele também provém do subjuntivo. Ele é praticamente uma repetição do subjuntivo ou do presente do indicativo, depende do contexto, tá? Mas assim, gente, como tem aquele quezinho, tá? A pessoa não tá fazendo, tu não tá dando uma ordem, tu tá partindo de uma hipótese, tá? E se a hipótese é subjuntivo, tá bom? Depois, presente do indicativo, muito menos, né? Tá? Não é. E só pode ser presente do subjuntivo, tá? Gabarito, letra D de Dinamarca. A palavra público é acentuada pela mesma razão da palavra. Deixa eu apagar esse G aqui. Pela mesma razão da palavra. Olha só, gente, vamos lá. Público, barbadinha, hein? Você que está estudando tem que acertar essa questão. Ó, público, tá? Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, tá? Quando a sílaba tônica está na antepenúltima, ela é obrigatoriamente acentuada, porque ela é uma proparoxítona, e toda proparoxítona será acentuada. Lembre-se disso. Quando a sílaba tônica da nossa palavra estiver na antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Toda proparoxítona será acentuada, tá, gente? Então vamos lá. Ágil, agil, não, tá lá no rol das paroxítonas. Âmbito, âmbito, beleza, tá aqui. Âmbito, uma proparoxítona. Benção, benção, ela é uma paroxítona. Bíceps também, ó, bíceps, tá? Ah, ô Dani, eu achava que se separava assim, ó, bíceps. Não, gente, de forma alguma, tá? Vou te explicar por quê. Sabe por que que não pode? Porque em toda sílaba tem que ter uma vogal. Toda sílaba tem que ter uma vogal. Pode ter mais de uma? Não, apenas uma. Toda sílaba apresentará uma vogal e apenas uma vogal, e nada mais do que uma vogal, tá? No caso, ps, não pode ser sílaba sozinha, porque precisa de uma vogal. Por isso que a separação silábica de bíceps é assim, ó, bíceps, tá? Ela é acentuada por ser uma paroxítona terminada em PS.
tá bom? Mas, ô Dani, desculpa, tu acabaste de falar aí que não existe sílaba, então, com mais de uma vogal. Não, não existe. Ah, ô Dani, então me desculpa. Agora eu vou te detonar. Olha aqui, ó. Touro, Dani. Toma nos teus dedos, Dani. Tem aqui, ó, duas vogais. Bom, primeiro, calma, né? Pra que ter essa raiva no coração? Relaxa, respira. Olha só, não tem duas vogais, filho. Não tem. Não existe sílaba com mais de uma vogal, tá? O O é vogal, o U é semivogal. Ah, Dani, é a mesma coisa. Uma ova não é a mesma coisa, tá, gente? Então, não existe palavra na língua portuguesa que tenha na sua sílaba mais do que uma vogal. Se ela tem uma vogal, a outra é semivogal. Não existe mais de uma vogal. Ah, Dani, quando eu tenho o hiato, quando tu tem o hiato, filho, olha só, a própria palavra hiato é um exemplo de hiato, lembra? Hiato. É quando eu tenho duas vogais juntas que são separadas silabicamente. Justamente por isso, porque elas não podem ficar na mesma sílaba. Tá bom? Beleza? Então tá. E depois, por último, nós temos ali, ó, trata-se, na verdade, de ampliar a sensibilidade de todo o complexo sistema de segurança. A oração destacada é classificada como, tá? Olha só, gente, que fantástica essa questão aqui, né? Tá? Ó, que é que se trata, né? Ah, que maravilha, tá? Diz assim, ó, trata-se, na verdade, de ampliar a sensibilidade de todo o complexo do sistema de segurança, tá? Ó, que é que se trata, tá? Vamos lá. Quando eu tenho concordância com o Czinho e eu quero descobrir o sujeito, ou enfim, uma tentativa de descobrir o sujeito, é fazer a perguntinha que é que ser mais verbo, certo? Muito bem. Se eu fizesse a pergunta que é que se trata, a resposta seria essa aqui, ó. De ampliar a sensibilidade de todo o complexo de sistema de segurança. Alguém pensaria assim, ó. Alguém pensaria assim. Tá, mas ô Dani, isso aqui então é o meu sujeito. Não, não pode ser o sujeito. Sabe por quê? Porque ela está introduzida aqui por preposição. E de forma alguma o teu sujeito vai ser introduzido por preposição. Beleza? Tem alguém que faria aqui, de repente, um macetezinho do disso. Disso, nisso, isso, etc. Também serve, tá? Mas eu vou te mostrar o caminho que eu seguiria, tá? Eu seguiria o seguinte caminho. Eu olharia para as alternativas. Perceba aqui, querido gafanhoto, que ele te deu o seguinte. Ou ela é adjetiva, ou ela é substantiva, certo? Aí eu te lembro que uma oração subordinada adjetiva, ela é normalmente introduzida por um pronome relativo, que é normalmente o quezinho, né? Aquele quezinho que eu posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Até porque ele faz uma retomada de um nome, de um substantivo. Olha o que vem antes, é verbo. Então, aquilo ali não vai estar retomando o verbo, não vai estar indicando característica do verbo, não pode, ou seja, não pode ser uma oração adjetiva. Tu já estás agora entre as substantivas, tá? Aí eu te mostro uma outra coisa aqui, pequeno gafanhoto, olha só, tá? Aliás, muito legal essa questão, né? Ele te deixou na dúvida ali entre uma oração subordinada substantiva, completiva nominal ou objetiva indireta. Coincidentemente ou não, as únicas orações substantivas que são introduzidas por preposição são completiva nominal e objetiva indireta. Então, isso aqui é uma coisa que tem que chamar a tua atenção. Se tem preposição ali, ou ela é objetiva indireta, ou ela é completiva nominal, no que diz respeito às orações substantivas, ok? Muito bem. Tá, e aí como é que eu faço, Dani, para saber se ela é completiva nominal ou objetiva indireta? Barbada. Se ela estiver modificando um verbo, ela é objetiva indireta. Se ela estiver modificando qualquer coisa que não um verbo, ela é completiva nominal. Se você analisar, de novo, nós temos antes ali o trata-se. Se eu tenho antes o trata-se, é porque isso aqui é uma oração substantiva, objetiva, indireta. Vou deixar uma dica para você, tá? Dá uma procurada aí, dá uma procurada no meu canal no YouTube, no DM Linguagens e Desenvolvimento, dá uma procurada ali, né? Digita ali dentro do meu canal orações substantivas. Você vai encontrar um rol ali de exercícios de orações substantivas ali que eu resolvo e eu mostro para você direitinho como identificar uma oração substantiva, tá bom? Então, tá, espero que você tenha gostado dessa prova aqui, tá? Do Instituto Selecom, tá? De novo, por favor, não deixe de acompanhar o Prof. Dani, tá? Tá procurando algum curso específico para sua área aí, também dá uma olhadinha aí na descrição, tá? Nos cursos do Prof. Dani, tá bom?
Hashtag coração. Te vejo, então, nas nossas próximas aulas. Um abraço. Até lá. Tchau.